E aí, galerinha, vamos conversar? Alguns alunos me mandaram alguns memes aí da internet, a comparação entre H1N1 e o coronavírus, falando sobre a suspensão das aulas e o motivo deles ainda estarem sem aulas, né? O pronunciamento do nosso presidente aí falando que talvez fosse adequado retomarmos a vida normal. E aí, a comparação com a H1N1, que é a última pandemia que nós vivemos, e comparando de por que as medidas não são as mesmas. E aí eu tirei 10 minutos do meu dia para poder pesquisar e refrescar a memória de todo mundo do que foi e comparar os dois e tentar justificar algumas coisinhas. Então vamos lá. O vírus influenza do grupo A do subtipo H1N1, conhecido como gripe suína, que teve seu surto entre 2009 e 2010, ele foi declarado como pandemia pela OMS em 11 de junho de 2019. Essa pandemia ela só se finalizou em 14 meses depois. Então a OMS declarou o fim da pandemia 14 meses depois do dia 11 de 6 de 2009, um pouco mais de um ano. Nesse período, os estudos iniciais apontavam que no mundo houveram cerca de 18 mil mortes. Porém, esses estudos foram revistos depois, até em 2012, que foi o estudo que eu pesquisei, ele foi revisto e o novo número foi apontado, com 200 mil mortes no revistas. Por quê? Porque era difícil apontar naquele período quem realmente tinha morrido por conta da H1N1 ou por outro motivo. Então, muitos casos e mortes na época não foram declaradas como sendo da H1N1, mas os estudos depois comprovaram que esses estudos chegam até 200 mil mortes, sendo que esse número ainda pode ser maior, porque eu tenho, como é uma pandemia, em muitos países eu posso ter testes que não apontavam ou testes que simplesmente nem foram realizados para comprovação das mortes por H1N1. No Brasil, o que o nosso governo fez na época? Ele montou um sistema de vigilância com quem entrava e saía do país e com quem essas pessoas tinham contato. O nosso a nossa população na época cometeu erros semelhantes aos que cometemos agora. O álcool em gel, por exemplo, era um dos produtos que faltaram nas prateleiras naquela época, assim como papel higiênico, produtos de consumo básico em casa. Mas com a diferença de que naquele momento nenhum decreto governamental solicitando que a população ficasse em casa foi feito. Então, seguiu-se a normalidade. E por quê? Eles tentaram fazer um processo de conscientização da população dos cuidados. Algo como o nosso presidente pediu para que fizesse agora. Tomasse cuidado ao lavar as mãos e porque quem tivesse um histórico de atleta não seria contaminado. Porém, o vírus naquela época ele não era um vírus sazonal, ou seja, o grupo atingido não é o mesmo grupo de pessoas de agora. Naquele período, o grupo atingido eram pessoas que tinham entre 0 e 29 anos, principalmente do 0 aos 4 anos e acima dos 25 anos. Então, é o oposto do que nós temos agora. Então, a população jovem era a mais atingida naquele período. Por que, que os cientistas apontam isso hoje? Eles entendem que alguns idosos que na época conviveram com outras pandemias do passado, e inclusive eu fui pesquisar quais outras pandemias antes da H1N1. Nós tivemos o que? A pandemia chamada de gripe asiática no ano de 1957 e a gripe de Hong Kong em 1968. Essas duas gripes, elas podem ter, por também serem pandemias, podem ter deixado vestígios de anticorpos nos idosos que ainda estavam vivos em 2009 e por isso o corpo tem uma memória de anticorpos e conseguiu ser resistente à influenza. Os mais jovens, por não terem vivido nenhuma outra pandemia antes, sofrido com nenhuma outra pandemia, estavam sendo atingidos pela gripe suína nesse período. Naquele período tem uma outra grande diferença que foi muito favorável na época.
nós já tínhamos vacinas humanas contra os vírus influenza. E aí, para se desenvolver uma vacina que fosse específica para o subtipo H1N1, foi mais rápido. E ainda no ano de 2009, essa vacina foi desenvolvida. O que aconteceu? A vacina foi desenvolvida e, para quem não lembra na época, quando ela começou a ser distribuída pelo governo, o governo teve que distribuir primeiro para os chamados grupos de risco. O que eles colocaram de grupo de risco na época? Gestantes, porque elas têm a imunidade menor durante o período de gestação, professores, trabalhadores da saúde, e aí foi abrindo para outros empregos e outros cargos que tenham contato com o grande público, para tentar diminuir a capacidade de transmissão do vírus entre as pessoas. E aí, as vacinas acabaram. Em muito pouco tempo, as vacinas acabaram. A rede particular teve acesso às vacinas e o que aconteceu? Preços muito altos na venda dessas vacinas. Para quem não se lembra, a gente tinha vacina a ser vendida aí a R$100, R$90 a dose aqui em Goiânia e logo também se esgotou. Mesmo com preço alto, essas vacinas se esgotaram. Hoje, a política governamental na época de distribuição dessa vacina com o chamado dia D, ele existe até hoje. Ele, inclusive, foi adiantado agora nesse período de pandemia de novo. Aqui em Goiânia, inclusive, com um sistema de drive-thru de vacinas, onde as pessoas chegam, os idosos, que são os atuais grupos de risco, chegavam nos postos de vacinação, as enfermeiras iam até o carro, vacinavam a pessoa e a pessoa saía, tá? Então, a política de vacinação de H1N1 prevalece. Só que como a nossa memória é curta, por muitas vezes a vacina, inclusive, sobra nos postos de saúde agora, porque as pessoas não procuram a vacina. Porque elas acham que agora elas também estão imunes. A questão é que o vírus, mesmo da gripe suína H1N1, ele continua evoluindo. Assim como a vacina. Por isso que ela tem que ser feita todo ano. O vírus continua evoluindo e a vacina continua sendo modificada. Por isso que todo ano nós temos o dia D. O problema é que a memória é curta e já está sobrando vacina. O influenza de outros tipos acelerou o processo de desenvolvimento da vacina. No Brasil, as mortes pelo H1N1, elas têm um registro hoje, a pesquisa aponta para 2.098 mortes no Brasil, nesse período de pandemia inteiro. Então, são 2.098 mortes, sendo que são 53.797 casos registrados. Toda pesquisa científica que eu encontrei com esses dados apontam que os números podem ser maiores, mas que as pessoas ou não buscaram exames ou não tiveram acesso a esses. Podem ser lugares, interior, lugares que não tiveram acesso aos testes para registrar se era esse o caso ou não. Então, 2.000 mortes num país de tamanho continental como é o Brasil, no período de 14 meses de pandemia. 14 meses. O que a gente tem que pensar é que a capacidade de transmissão do coronavírus é o dobro da capacidade de transmissão do H1N1. A letalidade dos dois é muito próxima. A capacidade de matar dos dois é muito próxima. Só que a taxa de transmissibilidade, a capacidade de infectar do coronavírus, que é novo, é o dobro. Além disso, as vacinas que a gente tem são vacinas animais, porque o coronavírus era um vírus que estava aí, era comum entre animais. E qual que é o problema agora? Ele tem a sua transmissibilidade para humanos com essa nova evolução e ele permanece evoluindo. As notícias de hoje, agora, quarta-feira, que nós temos é que ele está evoluindo de novo e que alguns geneticistas e os cientistas específicos para a questão de infecção aqui no Brasil já detectaram que no nosso país ele já sofreu uma mutação novamente. Por isso, a gente vê aí algumas notícias de casos em pessoas fora do grupo de risco. Jovens de 30 anos com morte. Tá? Tivemos a primeira morte em Goiás, confirmada hoje, sendo que do coronavírus a gente já tem um total no Brasil de 2.611 casos, sendo 63 mortes, e a primeira aqui em Goiás. A questão é que ele chegou ao Brasil, o primeiro caso confirmado, o caso número 1, no dia 26 de fevereiro. Então, em um mês aproximadamente, nós já temos
2.600 casos. Possivelmente chegaremos a 3.000 casos. Isso são os estudos atuais. Se a gente pegar o próprio H1N1, a gente percebe que tem uma discrepância muito grande entre os estudos que são feitos durante a pandemia e os estudos que conseguem ser feitos depois. Pode ser que daqui 2 anos, os cientistas vão analisar as mortes que aconteceram neste período de pandemia aqui no Brasil e descobrir que o número era muito maior do que esse número que a gente tem agora. Isso em um mês. Se você pegar esse número aqui, dividir ele por 14 meses, você vai descobrir que era um número preocupante também. A questão é que ele teve um pico de contaminação e mortes em agosto de 2019. Então, demorou-se cerca de 3 meses para se ter esse pico no Brasil. Se a gente tem cerca de 2.700 casos, agora, um mês depois, se a gente imaginar que em 3 meses que nós teremos o pico de contágio, só daqui 3 meses, o número de contagiados será muito maior. Imagina isso em 14 meses para um vírus que tem o dobro da capacidade de transmissão, um vírus que nós não temos vacina humana ainda, e um vírus que continua evoluindo em uma velocidade muito rápida. Então ele chegou no Brasil e já foi registrada a diferença do vírus que vinha da Ásia e do vírus que está se proliferando aqui agora. Ou seja, ele permanece em mutação. Então, quando a gente tenta rebaixar por questões políticas para defender um ou outro e dizer, fala assim, não, antes o outro não era uma gripezinha, o outro foi só uma gripezinha, por que esse não é? É porque não é a mesma coisa, não é do mesmo jeito, o nível da gravidade é muito diferente, é muito maior, a velocidade que as coisas acontecem assustam e o grupo de risco é o grupo de risco agora é outro, sem falar que, por conta dessas mutações, não é só mais o grupo de risco atingido. E os números concretos, como esses números apresentados, só serão obtidos daqui a 2 anos. Então, essa comparação feita agora para defender um político ou outro, acusar um ou outro, é muito injusta e muito rasa. Porque você está comparando um negócio que está acontecendo, que possivelmente não tem os números reais, com uma outra coisa concreta que se passou e que eu consigo analisar porque é passado. Então, sem contar que os erros cometidos por governos no passado, talvez a forma de distribuição de vacina ou considerá-lo como uma gripezinha, o que não foi, né? Se a gente pegar as reportagens da época, não foi considerado só uma gripezinha, mas comparar os dois é uma covardia muito grande, porque um já passou e o outro não. E aí o que a gente pode fazer é comparar o presente com o presente, só a realidade. Está acontecendo isso assim, 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 assim. É uma pandemia, então é no mundo todo. Como que todos os governantes estão se posicionando com essa situação? X forma. Como que o nosso está comparando para a gente saber se a gente está bem ou não governado? Y forma. E a gente pensa quem é que está apoiando quem que está defendendo quem e qual a importância aí. Eu prefiro continuar vivo e prefiro que meus entes queridos também continuem vivos. Então, e lembrar que grupo de risco não é só idoso, tá? As crianças também estão no grupo de risco por não terem desenvolvido o sistema imunológico tal qual os adultos. Então, o risco é maior e é mais preocupante. Se é maior e é mais preocupante, as medidas têm que ser mais drásticas e são mais sofridas. É evidente que são mais sofridas, mas a gente espera que não chegue a esses números concretos aqui. Para que, quem sabe, daqui 2 anos a gente poder falar o seguinte, falar, olha, passamos por uma pandemia em 2009, de capacidade de letalidade X, transmissibilidade Y, e em 2019 nós aprendemos com os acertos e os erros de 2009 e conseguimos evoluir. Fomos melhor e não conseguimos, e mesmo com um vírus pior, não tivemos o mesmo número de mortes. O governo de Goiás até então, com o que tem feito, está de parabéns. Vamos ver o que ele vai fazer para as questões econômicas. A gente vê pais e notícias de liberação de verba para auxiliar tanto na população quanto nos grandes empresários, para manter a economia girando.
né? O Donald Trump assinando aí hoje, na quarta-feira, a liberação de acho que 2 trilhões de dólares para auxiliar na questão econômica que foi influenciada pelo coronavírus. Que o nosso número de mortes em Goiás é bem baixo, pelo menos o número de mortes que a gente conhece, mas há de se tomar cuidado e ter a capacidade de entender o que é prioridade na vida de vocês, né? A prioridade é defender alguém na questão política ou é defender quem está vivo aí do seu lado? Defender a pessoa que te criou, que te educou, que te sustentou e que hoje é um idoso? Defender a criança que você acabou de pôr no mundo, os jovens que amanhã vão cuidar de você também quando você for idoso? Vamos ver. Decidam aí o que é melhor para vocês.